Meu Deus, é tanta alienação, vejo tanta ilusão deste povo tão sincrético, estas almas tão carentes, seguem líderes heréticos, povo nécio e deprimente. Como a oferta vai para o mar, tanta oferta pro altar, mas oferta que não presta, e o altar sem ter oferta. Vejo tantos patuás inseridos nas religiões, tanto engano na doutrina, em que muitas denominações atraem multidões. E a igreja tão perdida, totalmente envolvida, no mais terrível sincretismo, como forma de ativismo, em uma celeuma enrustida, não se prostra a uma imagem, ou se faz uma procissão, mas ninguém tem a coragem de quebrar esta imagem virtual no coração, já que dizem-se cristãos, mas inventam soluções, bebem torpes ilações, análogas a outras religiões. É fitinha com dizeres, o cajado de Moisés, a campanha de Daniel, num jejum sabor de fel, mas barda nos louvores, que a vitória tem sabor de mel. Vejo tanta ambição em ofertas escabrosas que prometem enriquecer e depois se esquecer que foi feito lá na cruz. Amam ao ouro, negam esta cruz, pois ofuscam com ganância todo o brilho desta luz que anulou todas as trevas pelo sangue de Jesus. E o evangelho em engano, tão cheio de heresias, pragmático, tão sincrético, tão distante do Senhor, ele nega toda a dor que moeu Deus por amor. Tenho medo do amanhã, de perder a minha fé e viver só da religião, retirando Deus de dentro, como sempre acontece, pois mal se acaba uma campanha, logo começa-se outra, e de campanha em campanha, entra ano e sai ano. Esse povo que se diz crente vai vivendo só de engano, no mais vil proselitismo, se afundam no abismo, mudaram só de religião, mas não mudaram o coração. Infelizmente existem tantas religiões, cada qual dona da sua própria razão, e nela vai se inserido toda sorte de heresias, apostasias, que normalmente adulteram a hegemonia de uma verdadeira comunhão para com Deus. Quando confessamos perante aos homens que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, nós estamos acreditando a nossa capacidade de raciocínio, que houve todo um processo para que se formasse uma consciência coletiva que de forma cognitiva estabelece uma cosmovisão cristã. Quando entregamos a nossa vida, as nossas vidas a Jesus Cristo, estamos acreditando a Ele a possessão destas mesmas vidas e confessando a nossa incapacidade de, por nossos méritos, chegarmos a Deus. Reconhecendo os nossos pecados, nossas fraquezas, abrimos mão desta forma precedentes para que o Santo Espírito penetre em nossos corações e com seu incomensurável amor venha consolidar as nossas vidas num cuidado profundo de restauração. É algo parecido com alguém que compra um casarão que há anos estava fechado, desabitado, tão cheio de traças e de mofo e de teias de aranha, e com o seu interior na mais funesta escuridão. A primeira coisa que o seu dono faz é abrir as janelas para que penetre a luz
E ainda que a casa esteja cheia de traças de mofo, cheia de teias de aranha, quando a luz penetra, a casa já não fica com uma aparência tão lúgubre. E aos poucos se começa então um lento e progressivo trabalho de limpeza, de restauração de dentro para fora. Quantos corações estão cheios de mofo, que é algo mais terrível do que um coração sombrio, angustiado, deprimido por tantos traumas, e ainda por cima com as portas fechadas para que a luz não possa entrar, e tudo que Deus deseja por intermédio do Espírito Santo é adentrar a este coração, escancarar as janelas, varrer toda a angústia, limpar todas as feridas, colocar uma nova fragrância, o perfume de Cristo. Isto religião nenhuma pode fazê-lo, mas é imprescindível que se esteja em uma religião para que seja feito. Como? Somos produto do meio, e este meio em que vivemos é que pode influenciar tanto a nossa formação como a nossa filosofia de vida e, consequentemente, a formação de nossa geração. E esta coletivamente estabelece de forma conclusiva o paradigma que se predispõe. Existe um poema de John Donne, um poeta, pastor anglicano que viveu por volta do século XVI, entre o século XVI e XVII. Este poema pode perfeitamente ilustrar o que eu tento explanar. Inclusive, este poema se tornou inspiração para a obra de um cineasta chamado Ernest Hemingway, tendo o título como obra Por Quem os Sinos Dobram. E o poema de John Donne diz o seguinte: nenhum homem é uma ilha, isolado em si mesmo. Todo homem é um pedaço de um continente, uma parte da terra firme. Se um torrão de terra for levado pelo mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse o solar dos seus amigos e seus próprios. A morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano. Por isso não me pergunte por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Este poema, como denotou-se, inicia conclusivamente com uma dissertação muito sensata, quando afirma que nenhum homem é uma ilha. Não deixemos de congregar como muitos fazem, como está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25. Seríamos como um filhote de pássaros fora do ninho. Somos muito vulneráveis e, com certeza, sem o calor daqueles que buscam a Deus, acabamos por esfriar. O que prevalece uma antiga frase, uma antiga máxima: a brasa fora da fogueira. Na verdade, a forma concreta encontra-se nas igrejas, porque Deus não vê as igrejas. Ele vê o corpo místico da igreja. Ele vê os que tiveram suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Somos apenas itinerantes neste mundo, frágeis itinerantes. Por isso é imprescindível que vivamos em comunhão, uma só cosmovisão, mas que através dessa cosmovisão venhamos a dirimir todo o engano quando aprofundamos nas Sagradas Escrituras. Bendito seja o nome desse Deus chamado Jesus Cristo.